Abri meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que bom, que alegria estarmos aqui, finalizando uma semana, mas entendendo que sempre estamos a caminho. Eu te convido para iniciarmos o nosso programa de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, todos nós unimos nossos corações com todos os padres e irmãs, toda a família salesiana, especialmente da paróquia São João Bosco e todo o Sagrado Coração de Jesus, dessa cidade nas comemorações do dia de Dom Bosco. Hoje é dia de São João Bosco, que com Nossa Senhora Auxiliadora rezemos, clamando a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E juntos, vamos agora fazer o nosso ato de contrição. Senhor Jesus, a quem o Pai entregou a morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ouvi as nossas súplicas e perdoai os pecados dos que se reconhecem culpados perante vós. E em vossa bondade, dai-nos a reconciliação e a paz. Amém. Durante toda a semana, nós pedimos a graça de ver Jesus na família. Hoje, especialmente, pedimos a graça de ver Jesus e a Virgem Maria, que é a mãe da igreja e nossa, que derrame auxílio e graça sobre a igreja doméstica, toda a família, para que cada família cristã possa tornar-se verdadeiramente uma pequena igreja. Que Cristo Senhor, Rei do Universo, Rei das famílias, esteja presente como em Caná, em cada lar cristão, a conceder-lhe luz, felicidade, serenidade e fortaleza. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de acreditar na família para construir o futuro. Eu te convido agora a se preparar, a se abrir, clamar ao Espírito Santo que realmente lhe dê toda a condição para acolher e praticar ao máximo a palavra viva de Deus. Vamos fazer isso clamando o auxílio do Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs que partilham nesta noite conosco o programa Vivendo a Palavra. É uma alegria poder partilhar com você esse grande tesouro que Deus coloca em nossas mãos e que nós devemos ter no coração. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus divinamente inspirada pelo Espírito Santo no coração daqueles que a escreveram, para que nós pudéssemos agora beber nesta fonte para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu quero partilhar com vocês nesta noite Mateus 4, 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Diletos irmãos, esta palavra nos exorta a ouvir o chamado de Deus e a responder. E aqui nós temos o exemplo dos apóstolos, daquelas colunas de sustentação da igreja inicial que Jesus chamou. Chamou cada um do lugar onde se encontrava. E esses irmãos
eram pescadores. Os pescadores daquela época, como hoje ainda, eles tiram do mar o sustento para a sua família. O mar não tem caminho. O mar é uma grande amostra da imensidão da bondade de Deus. E os pescadores todos os dias andam pelo mar. Os pastores de ovelha é diferente. Eles andam por caminhos seguros, já têm seus trieiros, já têm suas marcas. No mar não tem jeito. E Jesus precisava de gente que pudesse ter na sua mente uma consciência tão vasta, e é esse o caminho da igreja, que não dispunha de marcas. O mar é assim, é uma imensidão. Nós passamos pelo mar e não deixamos marcas para voltar. É preciso discernimento, é preciso conhecimento. E aqueles pescadores foram chamados para serem apóstolos, colunas da igreja, homens que não iriam reduzir a sua vida a um pequeno caminho. Não teria mais a limitação de um caminho, mas o mundo, a vastidão da humanidade, onde o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo deve chegar. A missão da igreja é esse grande mar da vida. Hoje o Senhor continua chamando cada um de nós para sermos testemunhas oculares, testemunhas vivas do seu amor, dos seus sinais, da sua misericórdia realizada em nossas vidas. Os apóstolos abandonaram tudo e seguiram Jesus. Abandonaram até o próprio pai com quem trabalhavam na pescaria. Também nós, ao sermos chamados pelo Senhor, devemos abandonar as nossas falsas seguranças, os nossos apegos, as coisas, as pessoas. O evangelizador, o apóstolo, o servo de Deus, a ovelha de Deus precisa ser plenamente livre, livre para seguir, livre para obedecer o Senhor. E nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, sem a ação da graça de Deus em nós, nós não daremos conta de dar essa resposta, de ir adiante, de servir a Deus com toda disponibilidade. Fica para nós, nesta noite, este recado. Vamos ouvir o Senhor e abrir o coração para segui-lo. E se na sua casa tem alguém que está sentindo o chamado vocacional, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida consagrada, incentive. Nós precisamos de homens e mulheres, como os apóstolos, que na coragem deixaram tudo para seguir livre e alegremente a Jesus Cristo, vivo e presente no nosso meio. Muito bom nós podemos parar um pouco e nos colocar diante de Deus. Nós sabemos o quanto Deus age em nossa vida. Por isso, não podemos desanimar. Temos que seguir sempre em frente. Daqui a pouco teremos história de fé, responderemos uma pergunta no momento Edificando sobre a Rocha, mas agora eu quero falar sobre você. É muito importante que você nos ajude a fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Entre no nosso site www.comfranciscojr.com.br e participe. E agora vamos à pergunta de hoje. No momento Edificando sobre a Rocha de hoje, nós acolhemos a participação da Anita, do setor Campinas, que pergunta assim: Francisco Júnior, o sonho de Dom Bosco foi com o descobrimento do Brasil? Anita, São João Bosco sonhou com uma civilização no interior do Brasil e não com o descobrimento do Brasil. Sonhou com o lugar onde mais tarde deveria ser a nova capital federal do Brasil, isto é, Brasília. E você pode aprofundar mais sobre esse sonho de Dom Bosco tão famoso no livro Memórias Biográficas de Dom Bosco, na página 378. Rezemos agora com Dom Bosco. Ó Deus, que inspirastes São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação dos nossos irmãos, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos conta a história de um famoso, grande explorador que estava lá no centro da África, explorando terras muito difíceis e tudo. Quando ele recebeu uma carta de amigos
lá da sua terra de origem, talvez a Inglaterra, que dizia assim, que ele gostaria de mandar alguns homens para ajudá-lo na sua expedição. Se ele tinha encontrado um bom caminho, se teria como orientá-los a encontrar um bom caminho para chegar até onde ele estava naquele momento. Foi quando ele respondeu a carta dizendo que se estes homens só viessem se tivesse um bom caminho para chegar até eles, então que ele não os queria, podia dispensá-los. Ele precisava sim de homens, mas de homens que fossem, mesmo se existisse caminho algum. Afinal de contas, o que eles estavam fazendo era desbravando o desconhecido. Nós temos mais sorte. Nós temos um que veio e abriu um caminho perfeito, com dificuldades. Quem quiser fazer esse caminho vai ter que fazer algumas opções. Ele não é o caminho largo e fácil. Ele é o caminho estreito, mas que leva à salvação. Estou falando de Jesus, Ele que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.